E o nosso assunto agora é sobre saúde. Os casos globais de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% entre 1990 e 2019. Além disso, as mortes por câncer na mesma faixa etária também cresceram mais de 27%. Eu vou conversar agora com o médico oncologista, Dr. Humberto Carvalho de Matos. Ele é médico, atende aqui em Cachoeira do Sul. Dr. Humberto, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul, para falar de um assunto que, no primeiro momento, deixa todos nós assustados. Essa é a verdade. Bem-vindo. Exatamente, obrigado. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre um assunto tão prevalente no nosso dia a dia hoje. Doutor, o senhor também constata esses mesmos dados? Essa pesquisa, a gente vai ver daqui a pouquinho numa reportagem aqui, foi um levantamento, na verdade, com base nos dados de aproximadamente 200 países, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. O senhor também percebe, tem essa percepção desse crescimento nesses últimos, vamos colocar aí, quase 30 anos? Exatamente. A gente vem observando nesses últimos anos o aumento da incidência de câncer em pacientes mais jovens. Vamos colocar aí como uma pesquisa coloca, né, pacientes com idade inferior a 50 anos de idade, tem sido mais frequente no consultório. A gente já vinha observando isso, né, e agora vem os estudos mostrando que realmente isso é uma realidade. A observação do consultório condiz com o que a gente vê nos estudos. Cada vez pacientes mais jovens com diagnóstico de câncer. Bom, para a gente fundamentar aqui o nosso bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem agora. O diagnóstico de câncer revelado pela princesa Catherine de Gales no fim do mês de março expõe uma realidade que intriga os pesquisadores. A doença registra um grande aumento entre pessoas com menos de 50 anos e o número de casos quase dobrou entre 1990 e 2019. A princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 anos, anunciou recentemente que está em tratamento contra um câncer. Por razões ainda sem explicação, o caso é exemplo de como cada vez mais pessoas com menos de 50 anos são diagnosticadas com a doença. Shivan Sivakumar, pesquisador de uma universidade na Inglaterra, afirmou que se trata de uma verdadeira epidemia e que já começou há várias décadas. Entre 1990 e 2019, a taxa de diagnósticos por câncer quase dobrou nessa faixa etária em todo o mundo, segundo um estudo publicado em 2023 pela BMJ Oncology, referente aos 30 tipos de câncer mais comuns. O fenômeno, que se observa especialmente nos países desenvolvidos, também se reflete no aumento das mortes por câncer entre quem tem menos de 50 anos, aumentando em 28% em apenas 3 décadas. Alguns casos são muito conhecidos, como a morte em 2020 do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos. O protagonista de Pantera Negra foi vítima de um câncer agressivo no cólon. Especialistas afirmam que não há nenhum elemento conclusivo para a expansão da doença, embora vários fatores possam estar envolvidos, como a obesidade e o aumento de carcinógenos em produtos químicos, microplásticos e novos medicamentos. Pesquisadores também rebatem as teorias conspiratórias sobre a vacinação contra a Covid-19, já que o aumento dos casos de câncer começou muito antes da pandemia. Bom, doutor, a gente viu aí então, né, essas informações reafirmando os dados que eu já havia trazido aqui, né, sobre esse crescimento em relação ao diagnóstico, né, dos casos de câncer nesse período aí de aproximadamente 30 anos. As motivações não são assim tão claras, tanto que o estudo ele termina com a recomendação de mais pesquisa, de mais aprofundamento nessas questões. Do seu ponto de vista de observação, o que o senhor considera como assim, preponderante, o que mais contribui para o desenvolvimento dos casos de câncer? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma reflexão do que realmente é o câncer e como ele surge, né? A gente entende hoje que o câncer é uma doença multifatorial. Uma pequena porcentagem somente dos tumores são de origem genética. Então, se ele é multifatorial, são fatores extrínsecos, né, que interferem na produção de células cancerígenas, digamos assim. Então, o que mudou na vida das pessoas nesses últimos anos para que a gente possa ter um aumento de câncer na questão dos pacientes mais jovens, né? A gente não pode desprezar
A questão do diagnóstico precoce também. Hoje em dia, o acesso à saúde, o acesso aos exames faz com que as pessoas tenham um diagnóstico, às vezes, mais cedo, de um tumor que iria se manifestar numa idade mais tardia. E também o hábito de vida, né? Hoje em dia, a gente sabe que existe um aumento da obesidade na infância e na juventude, né? A diminuição da atividade física. A gente está muito mais exposto a uma dieta manufaturada, é muito menos comum, como a gente diz, uma comida de boa qualidade, né? Aquela comida rica em verduras e frutas, uma grande ingestão de fibras. A gente aumentou também a ingestão de açúcares. Então, tudo isso está envolvido na gênese do câncer. Claro. Então, o senhor atribui especialmente a questão do estilo de vida como um fator que contribui para o desenvolvimento da doença. Para o desenvolvimento, sim. Eu acho que o estilo de vida é preponderante, porque se a gente for observar nessas últimas 3 décadas, são os 30 anos do estudo, o que mudou realmente, se a gente pensar na nossa infância e juventude, eu que estou chegando aos 50 anos de idade, o que a gente tinha, a nossa atividade física, a própria questão da facilidade, hoje as crianças ficam muito mais nos jogos, no celular, no tablet, tem muito menos, a gente vê nas escolas a insistência que é para que exista uma prática de atividade física, então isso acaba interferindo e acaba sendo um dos fatores preponderantes, ao meu ver, na gênese dos novos cânceres. Tem um aspecto do estudo, nós antes de começarmos aqui a entrevista, estava mencionando aqui para o Dr. Humberto, inclusive, e ele mencionou agora a questão do diagnóstico precoce, e eu vou aproveitar para a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, quando a gente fala em câncer, ficam apavoradas, e eu imagino que esse seja, assim, a primeira reação de alguém quando recebe esse diagnóstico, né? E agora? Como é que vai ser? A questão da incerteza, né? Mas o levantamento ele traz um dado. Ao passo que os casos aumentaram 79%, a mortalidade ela não seguiu esse mesmo indicador, né? Ela cresceu num nível muito abaixo. Então, quer dizer, hoje a chance de cura talvez seja muito maior do que antes, especialmente pelo diagnóstico precoce, né? Exatamente. A gente sabe que os tumores, quando diagnosticados precocemente, 90% deles são curáveis. Então, uma grande chave para a gente conseguir a cura é descobrir cedo. E isso tem acontecido com maior frequência. A gente tem descoberto cânceres mais cedo. A gente tem uma dificuldade nos pacientes abaixo de 50 anos porque eles não estão naquela lista de pacientes que vão fazer os seus exames de rotina de prevenção. Então, isso muitas vezes dificulta um pouco o diagnóstico. A gente também tem uma cultura médica, às vezes, de negligenciar um pouco a queixa do paciente. Não é incomum, assim, eu tenho paciente no consultório, por exemplo, um câncer de intestino com 35 anos, que teve que insistir para que fosse feita uma colonoscopia, porque ele tinha queixas relacionadas à questão do intestino. A paciente com nódulo na mama, às vezes, a tua idade, tu não está na idade de câncer de mama, então não precisa a gente fazer o exame. Eu acho que esse dado aí tem que ser, a gente tem que atentar muito para isso, né? Para conseguir perceber, porque não existe uma campanha, e é muito difícil fazer uma campanha de diminuir, por exemplo, a idade para os pacientes fazerem rastreamento para câncer. É uma coisa muito mais individualizada, né? Então tem que ser assim, tem que ter muita atenção para as queixas e para os sintomas que o paciente apresenta, para te poder fazer um diagnóstico precoce. Bom, nós estamos falando aqui da doença do câncer de uma maneira abrangente, talvez genérica. Doutora, aproveitando esse gancho da questão do cuidado, de buscar o exame, de buscar o atendimento médico, do seu ponto de vista, dos casos que são mais comuns, o que precisa ser sinal de alerta, né? Porque cada pessoa conhece o seu organismo, mas assim, pontos, sinais que daqui a pouco possam chamar a atenção e que a pessoa precisa de imediato buscar o atendimento. Eu acho que o que a gente tem que pregar é, mais do que o autoexame, é o autocuidado com o seu corpo. Né? A gente passa aí, quando a gente fala em autocuidado, a gente vai pensar, né, numa dieta mais adequada, na diminuição dos fatores de risco, que sejam eles a obesidade, seja a ingestão de bebida alcoólica, seja o tabagismo, e aí a gente engloba todas essas novas tecnologias que surgiram com relação ao cigarro eletrônico, ao narguilé, ao cachimbo, ao charuto, tudo faz parte de um conjunto de situações que expõem a pessoa a um fator de risco. E o autocuidado com o seu corpo, entender o funcionamento do seu corpo e saber o que é normal e o que não é normal. Né? A mulher conseguir se ver no espelho, se examinar a mama, conseguir observar uma pinta na pele que modifica de aspecto. A questão do funcionamento do intestino. Bom, meu intestino funcionava desta maneira, modificou. A gente não é incomum pegar no consultório, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de pele há 3 meses, com uma ferida que não cicatriza e achar que isso é normal. Um nódulo que vem crescendo na mama, achar que isso pode ser normal, que pode ser da amamentação.
principalmente paciente jovem, existe essa dificuldade, às vezes, de perceber essa questão, por exemplo, um nó na mama, achar que é uma normalidade, né? Então, isso tem que ser valorizado. O autoconhecimento, o conhecimento do seu corpo e o autocuidado com o seu corpo, com a sua pele. Claro. Inclusive, a gente tem ali nesse levantamento algumas informações sobre microplásticos, essa questão de mudança climática hoje, gases, por exemplo, que a gente tem na atmosfera. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Porque todos nós estamos sujeitos a todo esse contexto e talvez no interior do estado ou em cidades menores, menos suscetíveis a esse tipo de interferência. Por outro lado, há coisas que nós podemos fazer, como o senhor está colocando, né? Que é esse nosso cuidado com a alimentação, com a atividade física e a atenção com o nosso corpo, porque às vezes a gente se dedica tanto pela rotina de vida da maioria das pessoas, ao trabalho, aos filhos, ao sustento, às coisas da casa, e às vezes a gente não dá prioridade ao cuidado do nosso próprio organismo, do nosso próprio corpo, né? Exatamente, eu sempre digo aos pacientes, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Infelizmente, tem situações que por mais que tu seja uma pessoa regrada, que tem uma atividade física, que cuida da alimentação, tu não está 100% protegido contra a incidência do câncer. Então a gente tem situações que a gente tem que basear assim, na prevenção, né, que é aquele cuidado com o protetor solar, né, tentar ter uma alimentação de qualidade, uma atividade física e a questão da diagnóstico precoce. Procurar o seu médico, não negligenciar uma queixa, né, não negligenciar um sinal, conhecer o funcionamento do seu corpo. Eu acho que por aí a gente percebe que os pacientes que chegam no consultório com câncer mais avançado, isso já deu sinal. Ele já teve um sangramento, por exemplo, intestinal há 6 meses atrás, que ele não investigou. Ela já teve esse nódulo, já sentiu há 3, 4 meses e achou que isso era normal. Então, é essa falta, às vezes, da gente conscientizar. Eu sempre digo, a gente não pode ter a pretensão de que a gente vai sensibilizar toda a população quando a gente fala sobre o assunto, mas a gente conseguindo que poucas pessoas, que algumas pessoas consigam entender e consigam disseminar essa ideia, né, da questão da prevenção e da questão da procura do atendimento. Isso é importantíssimo, né? Procurar o atendimento, querer resolver. Doutor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, essa conversa tão importante sobre o câncer, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem, de repente, descobriu a doença ou venha a descobrir a doença. Afinal, todos nós somos seres humanos, né, corremos esse risco, podemos desenvolver a qualquer momento da nossa vida. E também falar um pouco do seu trabalho, a sua atuação na sua clínica também, por gentileza. Bom, eu sou cirurgião oncológico, tenho uma formação quase 16 anos de formato, moro em Cachoeira há 12 anos, né? A gente desenvolve nossa atividade na clínica oncológica Vitalitá, que é próxima aqui da emissora, aqui na 15 de novembro, no edifício Labor. Trabalhamos com a parte de tratamento cirúrgico do câncer e acompanhamento dos pacientes com câncer. Como mensagem final, eu sempre digo assim, ó, o diagnóstico de câncer, ele gera na pessoa um sofrimento, uma dor e a sensação de finitude, né? É onde a pessoa às vezes se dá conta, opa, minha vida, eu posso acabar perdendo ela. Só que isso acontece a todo dia, né? Todo dia a gente está suscetível a perder a vida. A vida é uma situação muito sensível. Então, a gente, quando recebe um diagnóstico grave, a gente tem que, primeira coisa, procurar ajuda, procurar atendimento e acreditar. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir buscar a cura pelo câncer é acreditar que vai ficar curado. Se isso vai acontecer ou não, é uma questão que o futuro vai nos dizer. Mas se a gente não acreditar, a gente pode passar um período de sofrimento, né, deixando de viver, deixando de aproveitar a vida, que deve ser aproveitada todo dia, né? Todo dia eu digo para os pacientes, eu viajo às vezes 3 vezes por semana, talvez o meu risco de ter um acidente grave é maior do que o paciente ter um risco de não sobreviver daquele tumor. Então tem que acreditar que vai ficar bem, tem que prestar atenção no seu corpo e valorizar a vida. É isso, conversamos aqui com o Dr. Humberto, médico oncologista. Doutor, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e desejamos boa sorte ao senhor e aos seus pacientes também, né? Afinal, todos estão nessa luta, né? Buscando sanar, curar a sua doença. Obrigado pelas informações. Obrigado pelo convite.